sou fisioterapeuta, eu sou formada em fisioterapia desde 2011 e dentro da minha profissão de fisioterapeuta eu já sempre busquei um olhar mais integrado para tudo que eu estava tratando nas pessoas, né? Para tudo aquilo que eu estava trabalhando com as pessoas na minha volta. Porque eu nunca acreditei muito nisso, tipo, eu tenho, sei lá, dor no punho porque eu escrevi demais, fiquei demais no computador, né? Eu mesmo fazendo parte de uma formação onde, na maioria das vezes, a gente vê esse tratamento sendo extremamente corriqueiro, né? Tipo, eu tenho LER, tenho DOT, tenho não sei o quê. Eu percebia que era muito além, muito mais profundo e que tinha muito mais coisa envolvida em tudo isso do que aquilo que a gente estava vendo. Isso, para mim, sempre me incentivou muito a buscar, assim, um olhar diferenciado para tudo. Né? E eu já fazia isso dentro da fisioterapia. Eu trabalho com técnica de expansão de consciência, assim como a Luellen, eu fiz curso de Theta Healing, eu sou facilitadora de barra de Access. Então, isso são várias coisas que vão conectando, que vão fazendo a gente olhar o mundo um pouquinho além. A gente vai percebendo que, uau, tem mais coisa aí do que aquilo que a gente está vendo, tem muito mais coisa do que está aparecendo para nós até esse momento. Então, isso sempre me instigou muito. Essa questão de querer conectar tudo de uma maneira diferente. Ver como que eu posso conectar tudo aquilo que eu tenho, todos os meus conhecimentos, para levar realmente para as pessoas algo que seja consciência. E não que seja só a gente ter aquilo, a gente estar com aquela dor, estar com aquele problema, transformar aquilo em algo que nos pertence, né? Como acontece muito com quem tem rinite. As pessoas que têm rinite, elas já dizem, eu tenho rinite. Bom, tu já pegou a rinite pra ti, tá cuidando, ela é tua mesmo, não vai deixar de ter, porque tu tá te apropriando daquilo ali. Então eu percebo que é muito mais a gente levar a consciência de que nós não precisamos manter um estado de algo que nós não queremos mais dentro do nosso corpo, enfim, né, fazendo parte de quem a gente é, se aquilo ali não tá contribuindo com a gente. Dentro de todo esse processo, eu já utilizava os óleos essenciais antes de fazer a minha formação em aromaterapia. Eu utilizava muito assim na percepção. Quando eu fiz a minha formação, eu tive a clareza daquilo de uau, eu já sabia como utilizar de certa forma. Por quê? Porque os óleos essenciais, eles vêm das plantas, eles são algo extraído da natureza. Então é algo que o nosso corpo, ele já reconhece. Não é como algo sintético, como por exemplo as essências. Que é algo que as pessoas me perguntam muito, qual é a diferença do óleo essencial e da essência? Porque um custa 10 e o outro custa 80. Tem alguma diferença? Óbvio, né? Se um custa 10 e o outro custa 80, tem alguma coisa aí que é diferente. Os óleos essenciais, eles são algo que já fazem parte das plantas. Eles são extraídos das plantas e por isso eles, além de serem tudo o que eles são, eles têm energia vital. Essa energia vital, quando a gente coloca no nosso corpo, ela mexe na nossa frequência vibracional, ela mexe na nossa energia, ela trabalha as nossas crenças, ela contribui para a nossa saúde física. Então é muito mais do que só um olhinho, como muitas vezes a gente acha, né? Um olhinho. É muito mais do que só isso. Os óleos, eles realmente, eles vêm na gente, eles entram no nosso corpo e eles entram transformando tudo aquilo que a gente é, não só no nosso físico, mas trazendo uma consciência diferente pra gente em todos os aspectos do nosso ser. E isso faz muito sentido pra mim. Essa é a parte da aromaterapia que eu posso dizer assim que me conecta verdadeiramente, que é a parte do emocional, do vibracional, do energético, porque eu acredito muito que o nosso corpo ele é um conjunto de todas essas coisas. O nosso físico, ele até, quando ele se desequilibra para nos mostrar todo um resto por trás que a gente está ignorando, que a gente não está parando para olhar, que a gente não está percebendo. E isso é muito lindo com os óleos essenciais, porque eles trazem essa percepção, só que com leveza, que é diferente, às vezes, do que a gente tem em algumas sessões de atendimento, onde aquilo vem e vem, assim, forte. Os óleos essenciais, eles são tipo um aconchego, um abraço que eles vão trazendo consciência, com leveza, com aconchego, com percepções diferentes. É muito comum a gente ver alguém começar a usar um óleo essencial e dizer assim, eu não sei muito bem, mas eu comecei a notar que eu estava fazendo as coisas de um jeito diferente. Né? E muitas vezes não se dão conta que o fazendo as coisas de um jeito diferente é exatamente porque tu está fazendo escolhas diferentes, porque o teu corpo, ele está em outra frequência vibracional, ele é outro corpo, então agora ele se conecta com coisas que antes ele não estava se conectando. E isso é muito, muito interessante, muito importante.
Então, quando eu perguntei hoje de tarde para a Lu assim, o que que tu quer mais ou menos que a gente aborde na live? Ela, o pessoal me trouxe muita questão de rinite, de dor no corpo, ansiedade. E aí eu falei, quem sabe a gente fala então dos óleos que vem no kit? Porque tem uma coisa que eu falo sempre para todo mundo, que é comprar um kit de óleo essencial é tu ter tratamento para a família inteira dentro de casa. É algo que só as pessoas que experimentam têm como dizer que isso realmente é verdade. Porque a gente consegue tratar, né, ser uma contribuição em todos os aspectos do ser. Então não é só na dorzinha física que tu tem, não é só na dor de cabeça, não é só na ansiedade, é em tudo junto. Tu começa a levar uma consciência, uma vibração diferente para tua casa, para todo mundo que vive nela. Isso é muito especial, né, gente? Os óleos essenciais, eles são um convite para a gente se transformar, para a gente se conectar com a gente, para a gente voltar a ter esse olhar, como a Lu falou no início, mais voltado para aquilo que a gente foi perdendo ao longo dos anos, ao longo dos tempos, né? Que foi aquela coisa que a gente foi deixando de lado, que é esse contato com a natureza, essa autopercepção, esse cuidado com a gente. Então, isso tudo é muito interessante. E aí eu vi que a Grazi já colocou uma pergunta aqui, se eles podem ser usados com pessoas que não acreditam no poder da aromaterapia. Temos o mesmo efeito sem a crença? Sim, nós temos o efeito. Inclusive em pessoas que não sentem cheiro, inclusive em pessoas que estão dormindo, que estão em coma. Porque os óleos essenciais, o que faz efeito no nosso corpo é porque eles são um conjunto de moléculas químicas. Essas moléculas químicas, elas atuam no nosso corpo. Então a gente não precisa acreditar. Eu gosto de fazer uma comparação assim, de, por exemplo, tomar um Tilenol. Se tu tomar um Tilenol, não importa se tu acreditar ou se tu não acreditar, a química dele vai fazer efeito no teu corpo. Os óleos essenciais é exatamente igual. Quando tu usa um óleo essencial, aquelas moléculas químicas, elas vão entrar no teu corpo e vão fazer efeito. A gente tem 3 formas de utilizar, né? Que é por inalação, por via tópica e por ingestão. E todas essas vias, não importa a que a gente escolher, esse óleo ele vai para a nossa corrente sanguínea. Então ele vai estar atuando em todo o nosso corpo, independente da gente acreditar ou não, independente de toda e qualquer coisa. O óleo essencial ele vai estar atuando em todo o nosso corpo. E isso tudo acontece muito rápido. Quando a gente inala um óleo, por exemplo, ele leva 20 segundos no nosso sistema límbico para começar a atuar nas nossas emoções. Então eu pergunto, né? O que a gente pode usar hoje que tranquilize e acalma o nosso coração tão rápido como isso? Praticamente nada, né? Em 2 minutos, esses olhinhos, eles já estão em toda a nossa circulação. Em 2 horas, a gente já tem eles em todo o nosso corpo. A gente consegue, inclusive, observar uma frequência vibracional diferente. Então, assim, é realmente uma fonte de infinitas possibilidades. Exatamente. Até eu queria dar um depoimento aqui eu tenho muita dificuldade para dormir. Na verdade, comecei a ter, junto com quando comecei a ter mais ansiedade e tal. E eu tenho dormido, eu não sei porquê, mas eu amo melaleuca, tá? Nath, pode falar um pouquinho mais dele, tá? Mas eu amo melaleuca no difusor, tá? E aí, às vezes eu coloco melaleuca com elevation, que eu nem sei se faz muito sentido, mas são 2 que eu misturo, ou melaleuca com lavanda. E realmente, assim, eu sinto uma serenidade, assim, no meu corpo. E tô seguindo a dica que tu me deu, que é o lavanda com olíbano, né? Com algodão, eu passo embaixo na sola dos pés, antes de dormir, né? E eu realmente tenho dormido aí faz 1 semana e meia que eu tenho dormido muito mais fácil, assim, uma qualidade de sono bem melhor, assim. É muito legal, né? Mais pra nós, assim, sei lá, do melaleuca depois, que é um óleo que eu amo, simplesmente amo. Então, eu vou falar um pouquinho o que eu percebo, né? Porque a gente tem muita opção, né? Muita opção. E então eu vou falar um pouquinho assim de cada um. E aí, à medida que vocês vão fazendo perguntas, vocês vão trazendo comentários, a gente vai explorando mais profundamente cada um desses olhos. Antes, eu só queria responder aqui essas 2 perguntas que ficaram para a gente depois entrar mais na parte dos óleos, né? A Rita perguntou se tem algum óleo que aumenta as plaquetas, os glóbulos vermelhos. Gente, esse universo é muito doido, né?
Sabe que essa semana chegou o meu kit, que é um outro kit que a doTERRA tem, não é esse que a gente vai falar, que se chama Aroma Touch. E nesse kit vem um óleo que se chama Balance. E tá, eu senti o cheiro, eu não conhecia o Balance, eu me apaixonei por ele é muito gostoso. E aí eu fui buscar referências e eu até separei ele aqui para falar sobre ele também para vocês, porque realmente ele é muito interessante, assim, foi uma surpresa muito grandiosa. E aí comecei a estudar um pouquinho mais sobre ele, buscar mais referências. E aí eu vi que tinha um estudo exatamente isso, um exame, né, das plaquetas dos glóbulos vermelhos antes e depois de usar o Balance por 30 segundos por inalação. Então eu vou pedir para alguém, a Indaya, eu vi que tá aqui, Indaya, pega lá no grupo que eu coloquei. Gente, sério, faz minutos que eu botei isso lá no grupo. Pega lá no grupo e cola aqui pra Rita dar uma olhada, porque é muito legal, assim, a gente muitas vezes não tem ideia da atuação que os óleos têm no nosso corpo. A gente acha que, ai, é só um cheirinho, tô me sentindo mais tranquila porque eu senti um cheirinho. E não é, eles realmente, eles contribuem em todo o nosso corpo de uma maneira muito grandiosa. Então, o Balance, ele é um óleo que pode contribuir nesse processo. Rita, dá uma olhadinha, se não der para pegar aqui, depois eu te colo no privado o link para tu dar uma olhada nesse estudo, porque vale bastante a pena. E a Indaya perguntou se a atuação do óleo tem a ver com o tempo do cheiro, enquanto eu sinto ele está agindo. Não, os óleos, dependendo do óleo, pode ficar até 12 horas no nosso corpo, na nossa corrente sanguínea. Então, assim, é muito tempo, né? Não é, tô sentindo cheiro, passou o cheiro, passou o efeito. Não. Ele continua atuando, porque lembra que eu falei que em 2 horas ele tá em todo o nosso corpo, tá em todas as nossas células, em todas as nossas moléculas, e vibracionalmente a gente tá sentindo ele. Então ele continua atuando, mesmo depois a gente não tá mais sentindo o cheiro. E isso também tem a ver com aquela questão que eu disse, que quem não sente cheiro também tem os benefícios do óleo, exatamente por causa disso. Porque ele continua vibracionalmente atuando no nosso corpo, quimicamente as moléculas do óleo continuam no nosso corpo, e isso tudo é incrível, assim, né? Porque realmente é uma contribuição e tanto. Tanto que a gente não usa, assim, todo o tempo muito óleo, porque senão realmente tu vai ficar com o teu corpo cheio de óleo. A gente tem que ter esse cuidado de, usa um, depois usa outro. Hoje eu escolhi passar o dia com mandarina verde, que foi um óleo que entrou agora na doTERRA, que eu queria experimentar. Eu comprei dos novos o mandarina verde e o cúrcuma, porque é um excelente anti-inflamatório, né? A gente já conhece os efeitos da cúrcuma de maneira geral. Ele vem em óleo essencial, então incrível, né? E o mandarina verde, ele é um óleo muito utilizado para ansiedade, para o equilíbrio do corpo. Então, assim, para quem tem insegurança, né? Eu gosto muito de experimentar todos os óleos que eu tenho, independente do para que ele é. Eu sempre ponho no difusor, fico sentindo uns 2 dias, né? Para reconhecer, para que o meu corpo reconheça, vá percebendo como que aquele óleo atua. Isso é muito legal, né? Quem tem um óleo, 2, pode fazer isso, né? E percebendo a diferença de um para o outro. E quem compra o kit pode morrer de amores, né? Porque realmente tem opção para todo mundo. Então, vamos lá. Eu vou começar falando sobre o lavanda, então, já que a Lu trouxe, né, essa questão. O lavanda é um óleo incrível, né, gente? Esse lavanda que a gente tem aqui na doTERRA é um lavanda calmante, sedativo, tranquilizante. A gente consegue utilizar o lavanda para tudo. Ele é um óleo muito seguro. Ele pode ser utilizado com criança, ele pode ser utilizado direto na pele. Apesar da gente não recomendar o uso dos óleos essenciais direto na pele, principalmente porque é um desperdício de óleo, os óleos essenciais, eles são super voláteis. Super voláteis. Se a gente abre o vidrinho, tu não precisa nem chegar perto do nariz para tu sentir o cheiro dele. Ele tá longe e tu já tá sentindo o aroma, porque as moléculas são muito pequenas, elas volatilizam com muita facilidade. Então, se tu passar um óleo essencial puro na tua pele, ele vai atuar ali uns segundinhos, vai evaporar e tu não vai seguir tendo benefício. Então, a gente procura sempre botar um olhinho, né, um outro óleo. Eu gosto muito do óleo de coco. Inclusive, a doTERRA tem esse óleo de coco aqui, que eu fiquei muito fã, porque eu moro aqui no sul, né? E aqui, essa época, óleo de coco é calor. Mas essa época, óleo de coco é uma pedra, né? Não tem como fazer absolutamente nada com óleo de coco. Absolutamente nada. E esse óleo, ele não endurece. E ele também não tem cheiro, né? Porque o óleo de coco, ele tem aquele cheiro bem característico do coco que muita gente, principalmente as gravidinhas, se incomodam com aquele cheiro mais adocicado do coco. E esse aqui não tem nada de cheiro.
Então é uma super base, assim, né? A gente usa esses óleos para que eles segurem o óleo essencial em contato com a nossa pele. Então não permitam que o óleo volatize com tanta facilidade. Então a gente pode fazer uma misturinha, assim, o lavanda é super tranquilo, ele é um óleo que não tem muita reação com a pele, é bem seguro mesmo. Então a gente pode misturar ali um pouquinho de óleo de coco, passar, né, no corpo. A gente pode usar ele por inalação para trazer mais tranquilidade, mais equilíbrio. A lavanda, inclusive, ele é um óleo que traz bastante o equilíbrio. Ele funciona como um equilibrador, assim, né? Ele equilibra razão e emoção. Então é muito bom, é um óleo muito bom. Eu falo assim que todo mundo deveria ter um lavanda em casa, porque ele é aquele óleo que vai lá e te dá um. Tá tudo bem, relaxa, tá tudo certo, não pira, né? O lavanda ele traz essa sensação de tranquilidade, de calma. Ele é excelente pra gente usar à noite. Quem tem insônia, quem tem dificuldade para dormir, nossa, passar o lavanda, como eu disse pra Luellen, uma gotinha num algodão e botar em contato com a sola do pé. Gente, é incrível, assim. Incrível, incrível, incrível. E daí eu já aproveito para falar, como a gente está falando em insônia, uma combinação que eu acho muito boa, que é com o Brief. O Brief, ele é uma misturinha de óleos. A Doterra tem isso que facilita muito a nossa vida, gente. Vocês não têm ideia. Eu sou aromaterapeuta, eu sei o custo de tu ter vários óleos. Às vezes eu quero entregar uma sinergia para um paciente meu e vai, sei lá, 3, 4 óleos diferentes na sinergia. Para tu ter aqueles óleos, tu gasta uma boa grana, porque tu precisa ter aqueles óleos para poder fazer a misturinha. A Doterra tem uns quantos olhinhos que já são mix. Já tem as misturinhas todas prontas, então já tem vários olhinhos dentro daquele vidrinho, a mistura perfeita para trabalhar as coisas que tu precisa. O Brief, ele é um blend respiratório. Ele trabalha toda essa parte respiratória. Ele tem louro, eucalipto. Eu fiz uma cola para decorar tudo que vem, né? Porque senão a gente esquece. Louro, eucalipto, hortelã-pimenta, melaleuca, limão, cardamomo, cânfora e ravensara. É muito bom porque ele dá aquela sensação de respirar aberto, sabe? Inclusive agora, na função, né, das máscaras, ele é um bom óleo para a gente ter um álcool, que é uma dica que eu dou. A gente tem um borrifadorzinho, né, tipo assim, um borrifadorzinho com álcool 70, e aí a gente pingar umas gotinhas do Brief, e antes da gente colocar a nossa máscara, higienizar ela com esse álcool. Porque fica aquele aroma, né, do Brief, aquela coisinha de respirar abertamente e ao mesmo tempo a gente consegue estar higienizando a máscara. Eu vou falar pra vocês, eu sou um pouquinho desastrada. Às vezes eu vou tirar minha máscara e eu boto no colo. Aí eu digo, putz, botei a máscara no colo, sabe? Então eu sempre tenho junto o álcool. Porque aí, né, vai ali, borrifa tudo, então dá uma boa limpadinha e ajuda um monte. Então, o Brief junto com o lavanda no difusor durante a noite é o sono dos deuses. Principalmente porque uma das causas, das maiores causas, né, de não conseguir dormir, ter uma noite de sono reparadora, é a respiração. Eu não sei se vocês percebem isso, mas muita gente tem essa questão respiratória. Eu vejo muito no Cauã, meu marido, né, que às vezes ele tá mais congestionado, assim, aí ele começa a dormir e começa a se joga pra cá, se joga pra lá, daqui a pouco tu vê ele dá aquela afogada, assim. Aí eu percebo, então eu tenho usado sempre o Brief no difusor no nosso quarto durante a noite. Aí eu vou misturando, né, dependendo do que eu tô buscando. Ontem mesmo eu usei ele com Ylang Ylang, eu uso às vezes com o Serenity, que é um outro blend que tem vários olhinhos que é pra tranquilidade, calma. Gosto muito de botar com lavanda também. A gente vai fazendo essas misturinhas bem intuitivas, né? Claro, tem alguns óleos, por exemplo, o hortelã-pimenta, que é um óleo maravilhoso, que tá aqui. Ele é extremamente usável. Esse óleo, eu digo que é assim, o óleo que se tu dá pra alguém cheirar, a pessoa já quer. Ela quer com certeza. Porque ele é aquele óleo de impacto, sabe? Ele abre toda a parte respiratória e ele revigora todo o corpo. Ele é um óleo que dá vigor, que dá estímulo, né? Que potencializa a gente, que nos dá energia. Então, ele é um óleo que eu não vou misturar à noite com lavanda, por exemplo, porque vai dar um piripaque no meu cérebro. Tô estimulando ou tô sedando? Né? Então, a gente
essas coisas é legal, assim, porque a gente vê que tem óleo que vai trazer a calma, a tranquilidade, mas também tem óleo que vai estimular, que vai dar aquela revigorada no corpo. Mas ele é excelente para a gente usar para acordar de manhã. Tem preguiça de sair da cama, que fica naquela. Tem que levantar, e aí já apertou 10 vezes no soneca, né? E continua ali. O hortelã-pimenta é assim, tu pode pingar uma gotinha na tua mão, ter ele no bidê, no criado mudo, pingar uma gotinha na mão, esfregar, sentir o aroma, tu vai te sentir motivado para levantar, para ir lá e fazer o que tem que fazer. Gosto muito dele também após um dia assim mais cansativo, né? Chegar em casa, tipo, de tardezinha, umas 6 horas, 7 horas, e pingar um pouquinho dele num cantinho do box, na hora de tomar banho. Porque eu percebo, assim, que quando começa a subir aquele vaporzinho do banho, o olhinho vai subindo junto. Então começa a trazer aquela sensação de, tá, pronto, tô pronta. Sabe? Quando a gente chega e a gente pensa, eu só quero minha cama. Tu usa o hortelã-pimenta no box e aí tu parece assim, tipo, agora dá até pra limpar a casa. Não precisa exagerar, né? Mas é verdade, ele dá mesmo esse vigor, ele traz bastante essa revitalização para o nosso corpo. Eu Então, uso bastante ele também com o sal, igual tu falou, porque eu sinto, assim, que para trabalhar ele me dá um up, assim. Eu gosto bastante. Sim, exatamente por isso, né? Para ele dar esse revigor na gente. Ele é ótimo para usar para memória também, o hortelã-pimenta. Então, ele é bom para quando a gente está trabalhando de fato, assim, né? Junto com o limão. O limão é o queridinho do foco, né? Aqui o meu. Ele é o queridinho do foco. Uhum. Ele é um cheirinho. E o que eu acho mais gostoso desse óleo de limão da doTERRA é que é o limão siciliano, né? Esse aqui que eu tô falando, o que vem no kit, é o limão siciliano. Ele é um adocicadinho, só que ao mesmo tempo ele não perde aquela energia do limão, sabe? É muito gostoso. O limão, ele trabalha muito o foco, a limpeza, a clareza. O óleo de limão, ele é ótimo para a gente usar por ingestão também, né? Utilizar num suco, diluir ele em alguma coisa e tomar uma aguinha com limão, porque ele limpa todo o nosso corpo, ele serve para fazer aquele detox do organismo e o limão, ele é um óleo seguro para a gente usar por ingestão. Mas assim, é uma gota em 500 ml de água, porque os óleos, eles são muito, muito, muito concentrados. Às vezes a gente não tem ideia, mas uma gotinha do limão é aproximadamente 2 colheres de sopa da raspa da casca. Então, vocês têm ideia, né? A casca é bem forte, os óleos cítricos, eles são extraídos da casca, então é bem concentrado, o aroma é bem forte. E ele vai, né, atuar bem forte no teu corpo também. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente utiliza algum olhinho por ingestão, por isso que, né, eu recomendo poucos óleos e sempre com muita cautela, porque quem metaboliza esses olhinhos que vão para o nosso corpo é o nosso fígado. Então, para a gente usar um óleo por ingestão, a gente tem que primeiro avaliar como que tá o nosso fígado. Porque se eu tiver com o meu fígado comprometido, for lá e usar um óleo por ingestão que vai, né, exigir mais do meu fígado, vai dar ruim. Então, a gente sempre tem essas conexões, assim, essas percepções do todo, né? Não é só uma coisa. Mas o limão, ele é um óleo, assim, incrível, realmente. Ele é um óleo muito bom. Ele traz muito, ele inclusive ajuda por inalação. Ele ajuda quem tem problema de triglicerídeo, de gordura no fígado, porque ele realmente é um detoxificante. Ele limpa, né? Ele varre a gordura. É bom para fazer creme, para passar no corpo, para gordura localizada, para celulite. Tudo que tem a ver com gordura, com retenção de gordura, o limão é maravilhoso. E aí, né, é legal, esses dias eu tava vendo uma live da Lúcia, que é uma química, ela tava falando sobre os produtos de limpeza e ela disse uma coisa que eu me dei conta na hora. Ela disse assim, vocês já perceberam que todos os produtos de limpeza são de limão? E eu, é mesmo, né? É por isso, é porque ele é extremamente solvente de gordura. Então, ele ajuda bastante a eliminar a gordura. E esses dias eu fiz até um postzinho, porque eu sou a louca das etiquetas, né? Eu tenho pavor das coisas com aqueles resquícios de etiqueta. E o limão, ele tira a etiqueta com muita facilidade, sem esfrega. Então, eu quis trazer esse exemplo, porque às vezes a gente acha, eu vou ter um óleo essencial, vou ter que usar só em mim. Não, eles usam, a gente tem usabilidade
infinitas possibilidades, né? Então tu vê que tu pode usar tanto para ti, para trabalhar o teu foco, o teu equilíbrio, tu pode usar a lavanda para dormir melhor, tu pode usar o brief para as questões respiratórias, para quem tem as ites todas respiratórias, tu pode usar o limão para fazer algo para limpar a casa, né? Para limpar a bancada. E tu também pode tirar cola de etiqueta. E uma dica do limão também que a Ana deu no curso e eu fiz, e ficou ótimo. Eu fiz um risoto de abobrinha e eu pinguei no final, assim, uma gota só de limão e ficou maravilhoso, assim, ficou realmente muito bom. E eu usei também, um dia que eu tava meio mal do estômago, eu diluí no mel, né, coloquei na água e fiquei tomando a água, né, com óleo de limão diluído e, nossa, melhorou muito, sabe? Então, assim, eu não fui lá e usei um sal de frutas ou algum remédio que eu usaria, né? Eu realmente acalmei meu estômago com limão, assim, tipo, adorei, achei fantástico. Sim, e quando é essa sensação de estômago cheio, a gente pode botar um pouquinho de água com gás, porque aí também tem aquele gás que faz a gente dar uma aliviada, sabe? É bem, bem bom. Legal. E também já, né, aproveitando esse leque, a gente tem que vem no kit um óleo que é exatamente para isso, que é o Zengest. O Zengest, ele é outro blend, né, que ele tem vários olhinhos que trabalham toda essa questão digestiva. Né? Eu estudei a Ayurveda por um tempo e quando eu peguei o Zengest, eu li o rótulo assim para ver quais eram os óleos que tinham nele e eu disse isso aqui é Ayurveda, porque eu lembro que tinha um chá que tinha que fazer que era exatamente com esses óleos. Então, com esses óleos não, né? Era com as plantinhas. Ele vem anis estrelado, hortelã-pimenta, gengibre, cominho, coentro, artemisia e erva doce. E tem um gostinho muito bom. Então, assim, o Zengest a gente pode utilizar em várias situações. A gente pode utilizar ele através de um chazinho, a gente pode utilizar ele na água. Uma dica que eu dou para quem tem refluxo, para quem tem gastrite, é fazer uma poçãozinha mágica, né? Que aí a gente faz como se fosse um floral. Só que com o Zengest. A gente vai pegar um vidrinho. Deixa eu ver se eu tenho aqui que eu mostro. Deixa eu ver se eu tenho, não, né? Eu tenho a rainha dos vidros. A gente pega um vidrinho assim, de 30 ml, que seja âmbar, né? Porque precisa para proteger o olhinho essencial. E coloca alguma base alcoólica, né? Para diluir o óleo e também para depois dissolver. Pode ser vodka, pode ser cachaça, pode ser álcool de cereais, enfim. O que tu tiver. E vai pingar nesses 30 ml 10 gotinhas do Zengest. E todo dia, tu vai fazer uma garrafinha de água e vai pingar uma gotinha dessa solução, né, dele diluído já na tua garrafinha de água e vai tomar. Gente, assim, ó, é simplesmente incrível a contribuição dele para o nosso sistema digestivo. É muito, muito, muito interessante. A gente, quando vai utilizar óleo essencial para ingestão, a gente nunca vai pingar o olhinho na água e tomar, porque o óleo essencial, ele não se dilui na água. Ele vai ficar boiando, né? Água e óleo, eles não se misturam. E apesar do óleo essencial, né? A gente chama de óleo essencial, ele não é um óleo especificamente, ele é uma base alcoólica também. Mas ele é lipossolúvel, então ele precisa de gordura para se dissolver. Por isso que a Lu falou, né? Que ela misturou no mel. A gente pode usar o mel, pode usar o melado, pode utilizar o agave para quem tem diabetes, não pode usar mel e melado. A gente pode misturar um pouquinho de leite. Claro, o mel, o melado, o álcool de cereais, o vinagre, eles não vão diluir o óleo essencial. Eles vão diminuir as partículas, então a gente vai conseguir ter ele em mais quantidade de água, porque para diluir, de fato, precisa de gordura. Então, por exemplo, o leite, no leite a gente consegue diluir, porque o leite tem bastante gordura. Então a gente consegue fazer essa como fala, dissolução. A gente consegue dissolver o olhinho ali, então quando a gente pôr na água, vai realmente ter toda a água com óleo essencial. E esse blend aqui, ele também pode ser utilizado, o Zengest, quando a gente come demais, fica com aquela sensação pesada, a gente pode usar ele topicamente aqui na região do estômago. Pode pingar na mão, se não tiver algum olhinho vegetal
tudo bem, pode botar ele puro, porque ele tem um efeito bem rápido, mas sempre buscar ter um olhinho vegetal para diluir, né? Então a gente pode diluir até, sei lá, um azeite de oliva que eu tenho na cozinha. Eu posso botar um pouquinho do azeite de oliva na minha mão, pingar uma gotinha do óleo e aí fazer essa massagem aqui na região do estômago, que eu vou estar levando essa digestão, estimulando a minha digestão, então vai estar melhorando todas essas questões, né? É uma contribuição realmente bem grandiosa e usando um óleo vegetal para segurar aquele olhinho ali. Então vai dar uma mantida naquele óleo para ele não volatizar e tu não perder, né, aquelas propriedades incríveis dele. Fala alguma coisa, Lu, para eu respirar. Que eu... A gente tem umas perguntinhas aqui. A Roberta perguntou para ti se esse foi... Não, a Renata, desculpa. Se foi esse óleo se foi esse kit que ela comprou. Maravilhosa. E perguntaram que se o uso de óleos é diário. E ele né? A gente pode usar todos os dias. Aí uma coisa que eu aprendi com a Ana, assim, no curso também, que eu uso muito, é a gente deixar a intuição escolher, né? É claro que, assim, por exemplo, se for uma questão, não tô bem do estômago, alguma coisa assim, a gente sabe que tem, por exemplo, um Zengest específico para isso, né? Mas o que eu tenho feito, por exemplo, né, muito pro difusor pessoal aqui, que eu tô com ele agora, né, que é uma forma da gente ficar com o cheirinho do óleo o dia todo, né, mesmo se a gente não estiver perto do difusor. Eu costumo olhar, assim, para eles e eu realmente, assim, tipo, fecho os olhos e dou alguns segundos, assim, e sinto o que o meu corpo tá mandando para mim naquele dia, sabe? O que ele tá pedindo para mim, assim, que óleo ele tá pedindo, sabe? Quase sempre, assim, quase sempre não, sempre realmente é alguma coisa que faz eu me sentir melhor, sabe? Então, às vezes eu sinto que tem que ser o melaleuca, esses dias eu senti que tinha que ser o orégano, que eu nunca tinha usado. Aí eu fui ler para que orégano era bom, assim, porque veio a mensagem, assim, orégano. Não, mas eu nunca usei orégano. Aí eu fui ler, assim, para que orégano era bom. Nossa, mas é isso, tipo, é isso que eu tô precisando hoje, sabe? Então, realmente dá certo. Essa conexão, pessoal, ajuda muito, assim, a gente sentir o que o nosso corpo tá pedindo pra gente naquele dia. E a gente pode misturar também, né, as diferentes formas de usar. Então, assim, eu uso muito o difusor de ambiente para dormir. Eu fico com o difusor pessoal durante o dia. Eu gosto também do potinho com sal e, enfim, tenho usado de limão bastante também, que eu acho que é o que eu mais diluo, assim, ou para tomar, ou para colocar em comida, enfim. A gente pode ir combinando, né, Ná? Talvez tu possa explicar, porque eu acho que talvez uma dúvida das pessoas é se existe uma dose diária ou alguma coisa nesse sentido, né, recomendada. Sim. Dentro da aromaterapia, o menos é mais, como tudo, né? Então, assim, a gente sempre tem que ter esse cuidado de uma gota de óleo essencial é muito óleo essencial, porque o olhinho ele é muito concentrado. Então, a gente realmente percebendo o nosso corpo, né? Percebendo o que o corpo está pedindo. Se a gente utilizar uma gota no difusor pessoal, uma gota no difusor de ambiente, se a gente usar um essencial, a gente tem algumas porcentagens que a gente cuida nos produtos, porque imaginem, se eu usar, por exemplo, eu uso todos os dias um shampoo e um condicionador que eu fiz que tem óleo essencial, e uso todos os dias um óleo essencial, um creme, na verdade não é um creme, né, um olhinho de rosa mosqueta que eu fiz com óleos essenciais também no rosto. Então, imaginem só se eu não cuido essa porcentagem, né, de cada um na porcentagem certa, e aí eu tô usando, sei lá, 2% no shampoo, 2% no condicionador, 5% no rosto, e aí tô inalando e tô botando na água. É muita coisa. A gente não usaria isso se a gente estivesse falando da planta. Então, eu gosto muito de trazer essas percepções, assim, do bom senso, né? Eu acho que não tem, assim, a gente não tem, tu pode usar tanto de óleo essencial no dia. Não tem isso, não é uma regra. Mas a gente precisa ter na consciência que o menos é mais. Que se eu tô usando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tá bom. Tá ótimo, assim. Não tem por que eu usar tudo junto, tudo misturado, tudo ao mesmo tempo e um monte de óleo, né? O difusor de ambiente mesmo, ele dissipa super
o óleo essencial. E aí a gente tem uma coisa legal, assim, que o difusor da doTERRA, ele é um difusor ultrassônico. A gente vê muito difusor no mercado, assim, tem realmente, e eu já tive vários difusores, então eu não tô falando assim, porque é da doTERRA. Não, realmente, ele é muito... Eu utilizava no difusor que eu tinha no quarto antes, 10 gotinhas de óleo essencial, e o cheirinho ficava assim, bom, sabe? Mas ele não ficava maravilhoso. Nesse da doTERRA, no primeiro dia que eu botei 10 gotinhas, eu quase morri. E hoje a Amanda me falou isso de tarde também. Ela disse que botou 4 gotas na sala e que ficou super forte o cheiro. E aí, quando eu recebi meu difusor, eu disse assim: nossa, realmente tem muita diferença, né? Faz muita diferença, porque como ele é ultrassônico, ele quebra as moléculas do óleo essencial. Então, ele realmente dissipa o óleo essencial no ar. E isso faz uma diferença incrível, né? Então, quando a gente põe no difusor, a gente vai usar ali 2, 3 gotinhas. Isso vai ser suficiente para trabalhar por 4 horas, por 6 horas, por 12 horas, né? Porque realmente ele solta aos pouquinhos. Então, é muito leve. Quando a gente usa no colar, né? No colar difusor, que eu tenho também aqui, a Lu também tem, que a gente está sentindo direto, a gente vai pingar uma gotinha do óleo de manhã, a gente vai usar todo dia aquela gotinha. Então, é sempre ter esse cuidado do menos é mais. A gente não precisa colocar tudo ao mesmo tempo, a gente não precisa usar tudo ao mesmo tempo, porque assim a gente vai ter já todos os benefícios. E outra coisa que eu falo muito, que eu acho muito importante, é a gente perceber o corpo. Então, usei um óleo essencial, fiquei com dor de cabeça, por exemplo. Será que aquele óleo, ele não é um óleo que ele exige muito do meu fígado? Será que ele não, né, não sobrecarregou o meu fígado? Porque quando eu inspiro óleo, eu também estou levando essas moléculas para minha corrente sanguínea, então também tá indo pro meu fígado. Não é só quando eu tomo o óleo, né? Às vezes as pessoas pensam, vou comprar um óleo mais baratinho, por exemplo, porque é só para botar no difusor. Gente, o difusor é onde o óleo mais atua, porque ele vai direto para o nosso cérebro, para o nosso sistema límbico, em 20 segundos, sabe? Então, tu tem que olhar para isso, para ver o que tu realmente está escolhendo, se isso é algo de qualidade que tu tá levando pro teu corpo, porque tá lá em todas as correntes sanguíneas. E isso é um dos motivos pelo qual eu escolhi. Eu sou aromaterapeuta há bastante tempo e eu percebi o quanto os óleos da doTERRA eles têm realmente essa diferença, porque eles têm esse cuidado extra com a pureza dos óleos. Então, a doTERRA é a única empresa que tem o CPTG, que é o Certificado de Pureza Testada e Graduada, que a gente sabe que a gente pode realmente confiar naqueles óleos. Muita gente que tem problema com alguns óleos tem, principalmente por os óleos não serem puros, por eles terem alguma... Fugiu a palavra. Alguma contaminação. Então, é muito mais a contaminação que tem problema do que o óleo essencial. Então, sempre buscar, né, ter um óleo essencial que seja realmente de muita qualidade, porque ele vai estar dentro do teu corpo. Então, né, eu acho que assim, faz parte, quando a gente está olhando para tudo isso, buscando um autocuidado, faz parte a gente buscar que esse cuidado ele seja total, que não seja só numa coisa ou só noutra, mas que seja um autocuidado em todos os aspectos do corpo, inclusive confiar na pureza e na segurança daquilo que a gente está escolhendo. E aí aproveito que a Lu falou, né, do orégano, para falar um pouquinho mais sobre ele. O óleo de orégano foi uma surpresa para mim, assim, porque quando eu vi o kit, eu pensei, orégano não faz muito sentido com os outros óleos, sabe? Porque é tipo, tu vê assim, É a mesma coisa. tipo, tem um monte de óleo assim que a gente tá acostumado. E orégano no meio? Esse orégano faz aí, né? A gente já pensa no orégano como tempero. E na verdade, gente, o orégano, ele é a forma rígida das pessoas. Então, o orégano, ele é aquele óleo que ele vai trazer a flexibilidade no sentido de, quem é turrão, quem não consegue receber do novo, quem não consegue deixar de ser de uma forma porque acha que aquela forma é a forma que funciona, porque funcionou até hoje, então você é assim. Tu gosta de como tu é? Não, mas eu sou assim. Quem não conhece alguém assim, né? Então, o orégano, ele vem para fazer exatamente essa quebra, né? Ele traz essa leveza. Fora, ele é um excelente antibiótico. Ele é um antitumoral incrível. Ele contribui em todos os aspectos do nosso corpo. Muita gente, né, já tem resultado, assim, eu, inclusive, já fiz isso, de usar o orégano com
a partir de compressa na garganta, quando estava com inflamação na garganta, porque ele é um antibiótico muito, muito potente. Então, realmente, todo mundo diz isso, Nath, que vai levar para casa a família o orégano, botar um pouquinho, pingar um pouquinho no travesseiro de cada um, né? Então, ele realmente ele é muito potente. Ele é um óleo que ele desmistifica tudo, assim, sabe? Ele leva a leveza para as pessoas. Então, realmente, ele é um óleo que é essencial. Ele é essencial. Só que o orégano, ele é um óleo muito quente, de característica muito quente. Então, o orégano é um óleo que a gente não pode pingar na mão, de jeito nenhum, na pele, direto em contato, porque ele queima mesmo, ele queima igual o tomilho, a canela, eles queimam a pele. Então, a gente nunca vai usar o orégano topicamente direto na pele, porque ele vai queimar. Se acontecer de queimar, a gente nunca lava com água. Quando a gente usa um óleo essencial e tem uma reação alérgica, enfim, porque né, a gente pode ter uma reação alérgica, assim como algum alimento ou qualquer coisa, a gente sempre vai lavar a região com óleo vegetal. Pode ser até um óleo de cozinha que tu tenha, né? Tu vai botar ali na região, deixar sair mesmo, porque o óleo, ele vai conseguir dissolver aquele óleo essencial que está em contato com a tua pele e limpar a região. E depois taca um lavanda por cima. Aí o lavanda pode tacar puro mesmo, porque ele vai cicatrizar, vai acalmar a região, vai dar aquele equilíbrio ali novamente, né? Então, é ótimo. E assim, usem orégano. Só que ele é bem forte, tá, gente? É bem forte mesmo. Então, assim, uma gotinha de orégano no difusor é mais que o suficiente. E uma dica que eu dou, principalmente no início, é misturar ele com algum cítrico gostoso, né? Ou com hortelã-pimenta, ou com limão, porque vai dar um frescor mais. Porque o cheirinho do orégano, ele é bem forte. Então, ele vai trazer exatamente, né? Aroma de orégano muito forte, que às vezes fica até desconfortável. Eu, a primeira vez que botei óleo de orégano aqui em casa, eu botei no difusor umas 4 gotas. E o Cauê tá assim, pelo amor de Deus, eu aguento esse cheiro. Porque ele é muito... também. Sim, tem uma aluna do curso que pingou orégano numa sopa. Ela disse que pingou umas 4, 5 gotas de orégano num panelão de sopa, ela teve que botar tudo fora. Porque os óleos essenciais que a gente usa na culinária, esses que são de ervas, por exemplo, orégano, alecrim, tomilho, a gente não pinga nem uma gota. A gente pega um palito, molha o palito no óleo essencial e passa o palito na comida de tão forte que eles são. Então, é exatamente isso. Ah, a Dica falou, ó, ela hoje teve uma experiência também com orégano que se passou e ela acrescentou o limão siciliano. O limão siciliano, ele é um coringa, assim, para toda vez que a gente faz um cheiro e a gente não... Ah, esse cheiro aqui não deu. Pode acrescentar limão siciliano que ele ameniza, assim, né? Ele dá uma estabilizada naquele cheiro, ele traz um cheirinho melhor, né? Então é uma boa dica. E aí perguntaram aqui de usar qual o benefício dele no difusor, é todos esses, né? Então ele vai quebrar realmente toda a rigidez. Ele vai te dar a possibilidade de olhar para o novo com mais leveza, de aceitar as coisas que não são do teu jeito. O orégano é excelente para os controladores de plantão, sabe? Que tudo ou é do meu jeito ou não tá bom, ou é do meu jeito ou não tá certo. Bota o orégano. Eu costumo falar que ele é o óleo dos maridos, né? Seguida, os maridos normalmente são mais resistentes a tudo. Então deixa o difusor lá, bota um outro cheirinho assim para disfarçar e pinga uma gotinha do orégano e deixa. Tu vai vendo que isso vai tornando as pessoas mais leves. Orégano todo mundo deveria usar. Então, né, o óleo que eu olhei no kit e pensei assim, meu Deus, o que esse óleo faz aqui? Hoje é um dos meus óleos preferidos. E é engraçado, né, que eu tava com ele no difusor pessoal e uma amiga minha pegou pra sentir o cheiro. E ela adorou, ela disse, nossa, mas eu quero ficar sentindo esse cheiro o dia inteiro e tal. Dela, o que é? Eu falei, é óleo de orégano. E ela, nossa, eu odeio orégano. E aí eu falei pra ela, olha, talvez o óleo esteja trazendo em ti alguma coisa que tu precisa trabalhar. Porque ela realmente sentiu uma conexão com o óleo e ela detesta orégano, assim. Então foi bem engraçado, assim, a situação. E não, porque quando a gente tem esses aromas que a gente realmente repulsa, é porque energeticamente, vibracionalmente e emocionalmente, aquele
aquele óleo ou aquela planta, enfim, trabalha algo na gente que a gente está tendo resistência em mudar. Então, o orégano, ele é um convite para baixar as barreiras da resistência, né? Então, ele vem trazendo exatamente esse convite para o novo. E aí, vamos ver, vamos seguir do orégano para o melaleuca. O melaleuca é famosíssimo. Eu acho que é um dos óleos, né, junto com o lavanda, mais conhecido da aromaterapia, porque ele é tipo uma farmacinha, assim. O melaleuca, ele serve para tudo. Para tudo. Ele é antisséptico, anti-inflamatório, antiviral, antifúngico. Ele, nossa, é um óleo, assim, maravilhoso. Ele é cicatrizante, ele ajuda a regenerar a pele também. E assim, por exemplo, quando alguém vai fazer algum produto para fungo na unha, vai ter melaleuca, né? Vai com certeza ter. E um creme para acne, vai ter melaleuca. Porque ele é daqueles óleos, assim, que para limpeza, ele é incrível. E a gente usa muito na aromaterapia os óleos que vêm de folhas para fazer a limpeza. Porque a folha, ela tem essa função na planta e também tem essa função quando entra dentro do nosso corpo, né? Que é fazer essa troca com o externo, revigorar, revitalizar, renovar. Então, o melaleuca, ele serve muito para isso. E uma coisa dentro da parte emocional e vibracional dele que eu adoro é que ele tira as nossas vendas e nos protege. Então, assim, ele é um óleo que ele faz com que a gente enxergue além do que a gente está enxergando, em todos os sentidos. Né? Ele abre o nosso olhar, assim, ele nos conecta com mais possibilidades. Mas ele também ele é um óleo do limite energético, da proteção energética. Ele faz com que a gente não capte tanto aquilo que é do outro. Então, muitas vezes a gente vai conversar com alguém, vai falar com alguém e pega todos os problemas que a pessoa tem, tudo que ela falou, a gente coloca dentro da gente, fica com aquele peso, né? Às vezes as pessoas, quando começam a atender ou a trabalhar com o público, começam a levar o público inteiro para casa. Então, o melaleuca, ele te dá essa clareza do que é do outro, ele dá essa limpada, essa organizada, faz essa proteção. E falando em proteção, a gente já pode falar do Vanguard. O Vanguard é o blend favorito, né, dessa época do coronavírus, porque ele é um blend de proteção, né? Dentro do Vanguard, a gente tem laranja, canela, cravo, eucalipto e alecrim. Então, eles que fazem tanto proteção física, né? A gente pode utilizar o Vanguard, por exemplo, na hora de lavar roupa, pode pingar uma gotinha, ele vai super limpar. A gente pode utilizar o Vanguard quando vai escovar os dentes, a gente pode pingar no creme dental, né? A doTERRA tem um creme dental que é com o Vanguard já, porque faz essa limpeza toda, né? Ele é extremamente bom para fazer essa limpeza antifúngico, antibactericida, enfim, né? A gente pode ter um álcool gel com Vanguard, a gente pode comprar um álcool gel neutro na farmácia, pingar um pouquinho do Vanguard, né, para ter aquele efeito de proteção, né? Ele vai proteger o físico, vai proteger o espiritual, o energético também. É muito bom. Aí a gente só precisa ter um cuidado. Toda vez que a gente vai acrescentar óleo essencial em alguma coisa, por exemplo, vou usar o álcool gel, eu vou passar ele na minha pele, na minha mão. Então eu vou colocar numa embalagem de vidro, porque o óleo essencial, ele é solvente natural. Então se eu colocar numa embalagem de plástico, ele vai acabar corroendo um pouco do plástico e talvez eu tenha um produto com plástico na minha pele. E isso não é legal. Por isso que a Lu falou, né, do potinho de sal. O potinho de sal com o óleo essencial, que é uma dica que a gente dá, assim, que é maravilhosa pra gente ter pertinho, assim, no home office, ele não precisa ser de vidro, porque a gente não vai usar o conteúdo que tem aqui no nosso corpo. Então, ele pode ser de plástico, não tem problema nenhum. Mas se eu for fazer um creme, se eu for fazer um shampoo, um condicionador, enfim, qualquer coisa que vai entrar em contato com o meu corpo, a gente precisa usar o vidro, porque o vidro, ele não vai deixar com que não permitir que o óleo essencial corroa ele, então não vai estar fazendo mal para nossa pele. E sempre, de preferência, um vidrinho que seja escuro, né? Âmbar, que a gente chama, que é esses escurinhos, para proteger o óleo essencial, para ele não volatilizar com tanta facilidade, para que todas as propriedades dele se mantenham ali. E nós temos mais. Tô cuidando a hora que nós temos 6 minutos e tem mais 2 óleos para falar. Eu que eu falo demais. Então, o próximo óleo, né, para completar,
os olhinhos do kit é o frankincense. O frankincense é o olíbano. O olíbano foi um dos presentes dados para Jesus no nascimento dele, né? Para vocês terem ideia do poder desse óleo, de quando, né? É um condutor espiritual, um condutor da percepção, né? É um óleo que a gente utiliza muito em meditação, porque ele nos conecta com a gente, verdadeiramente com o nosso interno, ele faz com que a gente tenha insights, percepções, né? Traz mais clareza, nos traz equilíbrio. Ele é um óleo que pode ser utilizado seguramente também com criança. Então, criança agitada, ele é simplesmente maravilhoso. É um dos óleos que a gente não tem como abrir mão. E aí vem um dos maiores benefícios de comprar um kit. Porque só esse óleo aqui, R$ 50. E ele vem nos kits. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, né, que querem comprar só um óleo, eu digo, ai, compra o kit porque tu vai gastar a mesma coisa se tu quer um olíbano. Porque realmente ele é um óleo que ele é um óleo de resina, né? Então, os óleos de resina, eles são usados para cicatrizar profundamente, né, tanto as nossas feridas emocionais como físicas. Ele tem uma aplicabilidade na estética muito grande, ele regenera a pele, ele vai profundamente, cicatriza profundamente a pele, então ele preenche as ruguinhas, né? Ele é ótimo pra gente utilizar nesses creminhos estéticos, ele tem no meu olhinho que eu fiz pro rosto. Realmente é uma contribuição grandiosa. E o último, vou falar rapidinho, tá, Lu? Porque depois a gente segue falando. Tá. Enquanto o Instagram não nos correr. É o Deep Blue. O Deep Blue, gente, eu que sou fisioterapeuta, eu não sei como eu vivi sem esse óleo. Porque assim, ele realmente é algo fantástico para dor. Fantástico. Eu não sei se a Mara tá aqui na live, minha sogra. Esse final de semana ela tava com dor nas costas e aí eu fui ali, dei um Deep Blue pra ela. Ela passou, ó, viu? Ela passou nas costas e sentou. Daqui a pouco ela levantou e tava ali varrendo, passando o pano na casa. E eu disse pra ela, ué, e a dor nas costas? E ela, sabe que eu tinha até me esquecido. Aí no Aconteceu outro a dia mesma coisa comigo. Foi fantástico. no outro dia de manhã ela me disse assim, aquele óleo que tu me deu era mágico, acho que ela falou que era mágico, porque realmente ele tem um efeito que assim não tem como explicar. Ele é tipo um gelol, só que 10 vezes mais potente com um cheiro 10 vezes melhor. Uhum. Fala um pouquinho, E Lu, da tua experiência com ele. eu tive uma crise na lombar. Na verdade, é questão de postura, do home office, enfim. Eu tava com muita dor, assim, de acordar na madrugada com dor, assim, quase chorando. Aí eu me liguei, aí eu fui qual óleo? Ela falou Deep Blue. Assim, ó, foi igual tirar com a mão, assim. Foi, olha, melhorou, assim, em minutos. Foi, realmente me ajudou muito. E aí, falando do olíbano um pouquinho, que a Indaia fez uma pergunta, eu faço assim, Indaia, eu pego um algodão, eu molho ele, e aí eu coloco olíbano e lavanda. Uma gotinha de cada e passo na sola do pé, e realmente me ajuda muito, me tranquiliza para eu dormir, assim. Então, é uma combinação aí que eu uso, respondendo a Dá pergunta pra dela. deixar o algodão, né? Pode pingar as duas gotinhas, uma gotinha de cada um no algodão e deixar o algodão por dentro da meia, em contato com a sola do pé. Não precisa nem tirar. Ah, essa eu não sabia. Boa. Pode deixar ele ali, porque realmente ele vai fazer efeito toda noite, vai ser muito bom. Pelo que eu tô vendo aqui, a gente tem 1 minuto. Não, Então, a né? gente tem 8 segundos. Gratidão.